Vamos começar. Meu amigo Giuseppe Coco, boa tarde. Coco já é uma pessoa que dispensa apresentação, mas por uma questão de educação, de etiqueta. Coco é um professor da UFRJ, é um pesquisador, é um autor de livros, é uma pessoa que está sempre procurando analisar o cenário político no Brasil e no mundo, com foco muito na Europa e no hemisfério norte. Tem dado muitas contribuições, tanto na academia como nas discussões nas redes sociais. Então, é bom trazer um olhar que não seja um olhar viciado de um consultor político ou de um jornalista, de um acadêmico, nesse caso. Então, a gente está fazendo essa conversa, Coco, a gente está pegando depoimentos, bate-papos com pessoas sobre a CPI da pandemia, né? Então, a gente criou uma rotina, um programa, os 3 canais, o Foca na Estratégia, o Reformistas e o Difusora TV, que são todos canais na web, para ficar de olho na CPI da Covid. Então, a ideia é a gente bater papo sobre isso. Quer dizer, a CPI, a avaliação, as tendências, o cenário político. Então, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, tá certo? E já fica de antemão sabendo que, enquanto a CPI rolar, você vai ser novamente convocado. Aí não será mais convidado, será convocado para a gente continuar batendo papo. Uma boa tarde, Coco. Bom, obrigado, Orlando, pelo convite. Boa tarde, bom dia a todo mundo. O que dizer da CPI? Eu acho que a CPI da pandemia ela é um momento ambivalente. Eu acho que ela vem de uma demanda social e política e até econômica, de que tenha um debate que possa permitir uma outra, entre aspas, pegada, uma outra política diante da pandemia. Nesse sentido, essa demanda ela ficou sem vazão ao longo de toda a pandemia, que dura mais de um ano e 2 meses, se eu lembro bem. Sim. E ela ficou sem vazão no nível federal, ao contrário, ela apareceu constrangida por uma escolha que talvez a CPI consiga explicitar, mas que está diante de todo mundo, do governo federal de impor à população uma política de imunidade natural, dita também de imunidade de rebanho, o que do ponto de vista sanitário é uma catástrofe humanitária. Então, há uma demanda, essa demanda ela tem uma base institucional, que são as políticas que os governadores, a grande maioria dos governadores, a grande maioria dos prefeitos, de toda maneira fizeram, enfrentando as provocações, ameaças, inclusive o uso pessoal político da Polícia Federal, né, durante a gestão da pandemia, né? E então ela tem como base institucional essa política, né, dos governadores. Ela tem uma demanda social que, a meu ver, é majoritária, e que precisava de encontrar um referente. O governo federal tinha conseguido na sucessão... Bom, digamos que é o seguinte, que a presidência do Senado, a presidência do Congresso anterior, né, às atuais, não tinha tido coragem e nem vontade, apesar do caso do Rodrigo Maia se manifestar crítico, etc., mas não tinha tido coragem de ser uma referência desse tipo de demanda cada vez mais urgente. Então, o que aconteceu é que o governo federal esperava de ter controlado a situação, porém, no Senado teve, digamos, essa construção do número de assinaturas suficiente para ter uma CPI, e lá tivemos um ativismo jurídico do bem, por parte do Barroso e do STF, que construiu as condições para que isso aconteça. Isso também tem uma demanda dos setores mais racionais e democráticos do chamado mercado, né, empresarial, né, que claramente estão apavorados diante do fato que o atual governo federal
digamos, isso inclui não apenas o presidente, mas também o ministro da Economia, tem, diante da pandemia, uma posição, assim, aqui na universidade o pessoal fala muito de necropolítica, de uma política de morte, mas é exatamente isso, quer dizer, uma política que não apenas em nome da oposição entre interesse econômico e interesse sanitário, se opôs continuamente a políticas de redução, né, de esmagamento da curva do contágio, né, mas também não se importou em sabotar a vacinação, né? O que foi o fim da picada. Claro. Então, a CPI, um pouco, acho que é o resultado. Por um lado, ela não é, a meu ver, uma resposta suficiente, né? Porém, ela consegue, pelo menos, dar um pouco de vazão, né, a essa demanda cada vez mais urgente. Ela pode ter um resultado de amplificar a mobilização, mas pode também um resultado de também apaziguar, né? Uma indignação que, a meu ver, é crescente, né? Sim. Agora, quando você fala dessa dualidade, né? Dessa ambiguidade do que pode acontecer, é um pouco do que eu acho que a gente podia explorar também aqui, ou seja, você tem uma CPI que tem 11 titulares e 7 suplentes. Sim. Desses 11 titulares, 7 são ou oposição declarada ou autodeclarados independentes, e 4 são de base de apoio do governo. Né? E os 7 suplentes acompanham um pouco essa mesma distribuição. A gente viveu essa primeira semana os 3 primeiros depoimentos, né? Sim. O Mandetta, o Taixe e o Queiroga. Né? E na semana anterior você teve todo um embate em torno da relatoria, né? Fica o Renan, não fica o Renan, onde o governo jogou todas as armas possíveis para tentar impedir, o que, na minha opinião, não sei se você concorda, na minha opinião, só demonstrou fraqueza, porque era evidente que eles não conseguiriam, e essa estratégia de focalizar no Renan, ainda que nas redes sociais tenha tido algum tipo de adesão, ela se mostrou ineficaz. Tanto assim que a liderança mais experiente do lado do governo, nessa CPI, que é o Ciro Nogueira, que é tão macaco velho quanto o Renan, ele votou no Renan, quer dizer, ele votou no Omar Aziz e não se opôs à relatoria do Renan. Então, ele está fazendo agora o jogo lá dentro da CPI, assim como o Fernando Bezerra, que é o líder do governo. Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você fala dessa possível ambiguidade, do desdobramento, quer dizer, de um lado me parece que a CPI tende a ampliar o desgaste do governo, mas não necessariamente ela vai levar a um isolamento completo. É isso que você estava querendo dizer em relação a essa ambiguidade? Sim, a gente pode falar de ambiguidade, né? Acho que a política, né, ela é, sobretudo naquele nível de representação, né, ela é, por definição, por constituição, ambígua, né, com tudo que a gente pode entender. Então, ela tem uma ambiguidade, você acaba de reconstituir alguns aspectos dessa ambiguidade, né? O governista que ao mesmo tempo vota para o cara que é o presidente, que tem uma postura que gera medo junto ao presidente, né, da República. Então, isso é ambiguidade. E que é uma maneira sempre, aliás, que é típica dessa forma de fisiologismo que acabou tendo um nome pela ciência política brasileira, que, a meu ver, torna mais nobre do que é, né? O fisiologismo, o clientelismo, a corrupção, virou centrão, né? Esse centrão não é centrão, coisa nenhuma, é uma coisa horrorosa, etc. Mas, enfim, então, por definição, eles são ambíguos, né? Eles estão em um lado, mas sempre com o pé prontos para pular do outro, né? A gente sempre viu isso. Então, isso é a ambiguidade. Bom, a política na representação é feita disso. Isso não significa aceitá-la passivamente, mas, enfim, é assim. Mas tem uma outra coisa que é a ambivalência, né? A ambivalência é que a CPI, ela... E aí acho que é mais interessante trabalhar em termos de ambivalência, sim, porque ela tem potenciais diferentes, né? E aí tem que ver
o que a CPI consegue, nessa ambivalência, definir como mix, como mistura de avanços e inércias, e o que, na realidade, vai aparecer, se mostrar menos ambivalente, mais nítido, né? Sim. Eu acho, aliás, que isso nem é tanto programado. Aliás, acho que um dos medos do governo federal é que, uma vez que a coisa começa, né, vai ter uma declaração de alguém. Aliás, eles já estão panicando, né, diante do general que ficou com Covid, que na realidade está covarde, né? A gente lembra desse. Não, mas que é curioso que a gente lembra, não precisa. Se você lembra desse general, não, por exemplo, ele falava com jornalistas, né, como se ele falasse para os praças, né? Exatamente. Não eram coletivas, eram pronunciamentos. Isso. Um pronunciamento tosco, sem nenhuma. Porque tem um outro general lá, que é o vice-presidente, né, que pelo menos tem alguma articulação intelectual, né? Sim. Apesar de ser tosco também. Mas nesse caso do general da saúde, é só tosquice, né? E aí, eu lembro de um dia que ele dizia, que o jornalista perguntando sobre vacina, dizia, por que toda essa ânsia, né? Porque ele é o machão, etc. E agora está todo mundo com medo, né, do que ele vai dizer, etc. Porque exatamente a CPI, mesmo que ela seja governada, tem um elemento de desgoverno que pode, por inércia, virar bola de neve. Claro. Porém, quer dizer, a bola de neve vira uma avalanche. Porém, essa ambivalência, a meu ver, ela está nesses termos, né? Eu acho que a figura do Renan é interessante. Então, a gente vê que, sobre algumas questões fundamentais, né, a gente vê se juntando todo mundo que, eventualmente, digamos, atrás da esquina, no dia seguinte, no dia anterior, está combatendo de maneira fenomenal entre eles, né? Não sei, o Gilmar, Barroso, Renan, Lula, etc. Tá todo, quer dizer, eles estão numa série de brigalhadas, né? Ligada a Lava Jato, a um monte de outras coisas, mas diante de algumas questões, né, eles acabam se juntando, né? Por exemplo, o Renan, ele é o relator de uma CPI, que é o Barroso que teve a coragem, né, de assumir essa decisão, o que significa ter um monte de ameaças de todo tipo que vem das milícias digitais e não digitais do fascismo que está no poder, né? Aí, eu acho que a figura do Renan é essa ambiguidade. Ambivalência. Não, ambivalência. E a questão é, por um lado, a CPI ela pode ir na direção de criar aquela pressão que serve para que o governo coloque vacinas e permita à economia e à população de retornar, não digo de voltar a uma normalidade ou a uma atividade um pouco diferente, né? Então, acho que tem digamos, uma pressão para isso. Então, uma vez que chega a isso, a fazer essa pressão, acho que a coisa do ministro atual, acho que foi ontem, né, que ele foi, né? Foi ontem. Com esse exatamente jogo diplomático de ser politicamente correto, entre aspas, e ao mesmo tempo não atacar o chefão, e eu acho que é um pouco, pode ser um limiar onde a CPI fica, mesmo que alguém tenha ficado incomodado, que tenha essa pressão, e ao mesmo tempo pode ter uma pressão que pode ser ouvindo o Pazuello, mas também outras figuras, né? Porque pode, por exemplo, já nos primeiros dias apareceu de maneira nítida, né, que a catástrofe humanitária que aconteceu 2 vezes em Manaus é fruto de uma política definida pelo governo federal junto com o governador, né, para impor àquela população uma imunidade natural, né? Que todo mundo, inclusive, digamos, no caso do Trump, etc., o Boris Johnson, todo mundo acabou avaliando como um desastre humanitário. Não, né? Eles rapidamente mudaram de posição. O Boris Johnson foi o primeiro que mudou. Sim. E depois o Trump, quer dizer, das grandes lideranças mais conservadoras, né? Exatamente. Teve que aceitar alguma coisa, mesmo não contra as máscaras, porém, aqui não. Aí, então, acho que a ambivalência é essa, que pode ser que seja esse movimento se alimenta das ambiguidades, né?
que pode ser aquela do Nogueira, que pode ser aquela do Calheiros, etc., do próprio presidente, mas tem essa ambivalência. E, ao mesmo tempo, ninguém governa, uma vez, quer dizer, existe uma determinação, entre aspas, uma raiva, né, com relação ao governo, que justificou o fato de correr o risco de deixar essa ambivalência em algumas direções, né? Sim. Agora, por trás disso, o que é interessante a gente reparar é que a CPI da pandemia, ela acaba construindo um momento de mobilização institucional, mas com muita mídia, que ela vai dar muita bala para a imprensa, né? A imprensa vai cobrindo isso, e estamos apenas no início disso. E, ao mesmo tempo que a gente vê, é um imobilismo geral da sociedade diante desse impasse, né? E é bem curioso, né, como isso seja uma explicação um pouco mais estrutural dessa ambivalência, que é muito difícil a gente desenvolver politicamente. Aliás, você está fazendo um trabalho excelente desse ponto de vista, tentando focar no meio de uma estratégia que é com todas essas ambiguidades organizada para desfocar tudo, né? É verdade. Conversando antes de começar aqui, a gente conversava sobre essa dinâmica antissistema, né? Então, o Brasil veio desde 2013 com mobilizações que, enfim, sonharam na possibilidade de resolver essas ambiguidades que são todas funcionais à manutenção de uma relação de poder neo-escravagista, com essa desigualdade, falta de serviços públicos de qualidade, etc., etc. E tudo isso acabou virando uma grande confusão, né? E por trás dessa grande confusão, que ninguém sabe mais o que é antissistema, enfim, com o fato que a gente dizia que o discurso antissistema foi cair no bolso do Bolsonaro. O cavalo passou selado para ele, ele soube montar. Ninguém soube montar esse cavalo. Exato. E ele montou esse cavalo e o transformou em um fascismo, e a característica do fascismo de pegar o discurso antissistema e transformá-lo em um sistema ainda pior. Sim. Está funcionando porque a sua base se transformou em algo que não existia antes, em 2018, né? E uma base resiliente, no mau sentido da palavra, né? Que ideologizada, disponível a aventuras, que ele continuamente ameaça, etc., etc. E aí eu acho que essa ambivalência e as ambiguidades que ela alimenta e que as alimentam, acho que ela pode estourar sobre duas dimensões. Por um lado, o interesse, os americanos falam de bipartisan, né? Quando a direita e a esquerda, republicanos e democratas se juntam, né, para fazer uma política dos dois, né, as oposições juntas. E que, na realidade, por trás dessa grande polarização, existe um interesse comum de Bolsonaro e Lula para que não haja mobilizações que desestabilizem o governo atual. Sim. O Bolsonaro, porque ele não quer cair, ele sabe, aliás, que se por acaso ele cair, a coisa não tem limite, né, com tudo que ele fez, né? E o Lula porque precisa do Bolsonaro na campanha eleitoral. Quer dizer, sem Bolsonaro, a viabilidade do Lula diminui de maneira expressiva. Então, eu acho que isso explica o imobilismo, que é paradoxal, porque quem continua a mobilizar, mesmo infelizmente só de maneira fake, é o governo. O governo não para de fazer ameaças, colocar os seus militantes cargos de confiança na rua cada domingo contra o lockdown, contra as políticas de proteção da vida. Então, por um lado, temos a mobilização, que é ameaçadora da democracia, e ainda bem num nível fake, quer dizer, eles ficam maquiando as fotos para mostrar que tem muita gente lá vestida de verde com amarelo, mas é pouca gente. E, por outro lado, o imobilismo da esquerda, porque não quer precipitar um enfrentamento com essa política mortífera, porque eles precisam dela para se cacifar como o menos pior, né? E aí acho que a CPI é atravessada por essa dinâmica. José, deixa eu aproveitar você, porque você é um estudioso desses temas. Eu estava conversando com outro acadêmico, amigo meu, Rodrigo Prando também, eu gravei com ele para essa série, né? E falando com ele sobre o ressentimento. Quer dizer, tem vários livros, os textos atualmente tratando disso, né? Há uma parcela da população que, no mundo, né, que de certa maneira foi deserdada pelo capitalismo, pelos processos produtivos, pela globalização, e isso gera um sentimento, assim, um ressentimento. No caso do Bolsonaro,
eu acho que se você olhar, eu comentei isso com o Rodrigo, né? O Bolsonaro, mesmo quando ele ri, ele não ri, ele gargalha. Ele é mais escárnio do que felicidade. Ele é um cara que está sempre brigando, né? Ele não se cansa de brigar, é o estilo dele. Mas Sim. ele mobiliza com esse tipo de sentimento, de comportamento, gente que tem essa mesma característica. Esse sentimento, você percebe nos seus estudos, nas suas análises, que é um sentimento que se explica principalmente ou não pela nova lógica do mundo produtivo, do capitalismo, que deixou gente absolutamente excluída? Bom, eu acho que, infelizmente, a coisa é mais complexa. Bom, o ressentimento é um pouco o outro lado da falta de reconhecimento, né? Isso. E, bom, na sociologia, essa problemática do reconhecimento, aliás, mais ou menos a sociologia lá de Frankfurt, né? Ela foi colocada como um dos elementos fundamentais das mobilizações sociais quando elas não têm características materiais, aquelas que a gente chamava, você sobretudo quando era jovem, né, de luta de classe, luta operária, etc. Agora sai disso, o reconhecimento é mais importante do que a luta por salário, por controle dos meios de produção. E com certeza eu acho que em sociedades que, quer dizer, no capitalismo contemporâneo, né, aumentou a desigualdade, né, mas aumentou a desigualdade nos países desenvolvidos, tá? No Brasil, ela não aumentou, ela se mantém. Ela pode ter aumentado em função do cálculo, do parâmetro, do indicador, mas, enfim, o Brasil não consegue reduzir a desigualdade de maneira expressiva. E agora a gente tem também um longo período de governo de esquerda, de centro-esquerda, inclusive com uma aventura neodesenvolvimentista no final do governo Dilma, que mostra que não resolve nada. Então, aqui alguma coisa estrutural que não depende de um governo, do outro, do neoliberalismo, não. Então, eu acho que existe, sim, esse ressentimento, mas que os fenômenos como Trump, como Bolsonaro, a Le Pen, etc., acho que eles são mais complexos. É como um acidente de avião, né? Quando a gente fala com um engenheiro que estuda as catástrofes, os grandes incidentes de avião ou de uma central nuclear, né? O pessoal fala nunca é um único problema técnico, né? Sim. Sempre é a convergência que um evento singular, catastrófico, de um monte de microproblemas, né, que levam ao acidente, né? Eu acho que a emergência do fascismo, bom, não é um acidente, Fecha a porta, um fascismo parecido, né? Não é um acidente na medida que não se resume, infelizmente, a um evento, mas é atravessada por diferentes tendências. Uma pode ser o ressentimento no sentido, mas esse ressentimento não é geral, ele é de setores sociais, segmentos sociais, de camadas sociais, classes sociais, de classe média desclassificada. Então, a gente quando você fala desclassificada, o que você quer dizer? Está perdendo o seu estatuto. Ah, sim, o seu status, né? Tá, entendi. Que está perdendo poder econômico, mas também está perdendo um estatuto em termos de prestígio social, de relações de poder, que a gente poderia resumir, muitas vezes isso é resumido no fato de dizer, bom, é um homem branco de classe média, operário, com um contrato de duração indeterminada, ou pequeno comerciante, que tinha uma situação relativamente protegida no âmbito, digamos, da economia anterior, né, que hoje se sente ameaçado por mil coisas. Então, isso é em primeiro lugar, porque o tipo de emprego que ele tinha está desaparecendo, porque os filhos dele têm um futuro mais incerto do que o dele, porque tem os imigrantes que ameaçam o seu estatuto, que ameaçam a hegemonia da sua cultura, feministas, LGBT, etc, etc. Então, isso é um fenômeno de mal-estar que pode ser um dos fatores, né? Mas isso é um dos fatores que, por exemplo, na França, eu morei muito tempo na França, eu cheguei em 82, eu lembro que a primeira grande manifestação que eu vi na França era de uma associação chamada SOS Racisme, que era uma grande mobilização contra o racismo, né? Então, já na época, então estamos falando de várias décadas atrás, o problema era a emergência eleitoral do fascismo, né, do Front National. Na época era o pai da Marine Le Pen. Então, isso é um fenômeno que vem junto.
Acho que junto com isso tem outras determinantes. Um outro determinante, acho que é importante, o fato que, em determinadas condições, né, há setores do capital, né, quer dizer, do empresariado, o capital, em geral, a gente fala do capital assim, não significa nada, né, é empresariado, que, de maneira contraditória, acaba achando que uma virada autoritária resolveria alguns impasses e alguns interesses deles. Aliás, esses setores não são homogêneos, né? E são contraditórios, porém, eleitoralmente, acho que se manifestam assim. No caso dos Estados Unidos, era evidente que havia setores do empresariado norte-americano incomodados com a emergência da China e, por outro lado, com a necessidade de inferiorizar os imigrantes e, portanto, que queriam um discurso anti-imigrante e uma, digamos, revisão da globalização. Isso. Portanto, esse paradoxo de que, como no caso do Brexit, no caso do Trump, o pessoal tem um interesse, eventualmente, em revisar, em fechar, em proteger algumas posições, isso se juntando aos setores das classes médias, no caso dos Estados Unidos, do operariado, né, industrial, lá daquele cinturão da ferrugem, né, que botaram no Trump, e que enxergaram a Hillary Clinton como membro representante de uma elite. No caso do Brasil, também eu acho que não é, só que é contraditório, que no caso a gente vê na questão das patentes agora, como isso é muito no nível do empresariado da Faria Lima, é o mesmo nível de coragem que tem o general com jornalistas e que se acovarda com a CPI. A Faria Lima é a mesma coisa agora na questão das patentes, né? No sentido que eles estão lá querendo defender os interesses dos americanos, dos europeus, que sequer eles defendem, porque eles entenderam que talvez seja melhor quebrar as patentes por um momento para vacinar todo mundo. Então, o Brasil não produz patentes, defende a patente dos outros. É isso aí. Então, mas na lógica da Faria Lima, do jovem operador, que é também um machão, né, de classe média, alta, que conseguiu estudar, que está lá operando o mercado em São Paulo, né, sem ter uma mínima ideia do que é o Brasil, né, é só vir ao Rio e ver o que aconteceu ontem, né, para ter uma ideia, né. E, portanto, temos uma coisa contraditória, mas que é essa ideia de que, enfim, o Guedes vai fazer as reformas, como o Pinochet conseguiu fazer no Chile da ditadura, quer dizer, uma dimensão autoritária do capital, mas que, em termos digamos, de grande capital, acho que é minoritária, porém, socialmente expressiva nessa composição. Há uma terceira dimensão do fascismo, que é o fato que na globalização, né, com a multiplicação dos atores, com a multiplicação das transformações culturais e econômicas, há como que uma fragmentação da sociedade. Essa fragmentação é mais de liberdade, por exemplo, não sei, a gente pega na questão da sexualidade. Agora, em pouco tempo, se afirmou uma outra maneira de se fazer uma descrição, dizer não binário, né? Então, fica, quer dizer, de uma certa idade, dizendo, bom, a gente é bombardeado por coisas que nem sequer consegue entender o que são. Exatamente. Não binário, então tudo fragmentado, o cara não binário, o que ele é. E aí, diante disso, e na situação de violência que caracteriza o Brasil, né, que se criou? Primeiro, uma polarização bombeada pelo PT, a partir do momento que eles foram pegos com as mãos na cumbuca, aí começaram a polarizar, viraram todos de esquerda, viraram vítimas, então o impeachment era golpe, somos vítimas da CIA, Moro, etc. Então, uma fragmentação generalizada, polarização, e o fascismo ele vem como que a fragmentação é aquilo que você não consegue entender quem é o amigo, quem é o inimigo. Sim. É como no Rio de Janeiro, quando tem essa operação, essa operação da polícia, todo mundo que tem um mínimo de cérebro sabe que ela não é para combater, mesmo que seja reprovável como combate ao crime, ela não é feita para combater o crime. Ela é uma forma de crime contra um outro crime, aliás, passando por cima dos direitos de quem está no meio dessa guerra, só que é uma guerra que não tem amigo e inimigo. É isso mesmo. Porque o amigo pode ser amigo, o inimigo pode ser amigo do amigo que vira o inimigo do amigo. Você não consegue mais entender quem é quem.
como na política, na ambiguidade da política. Aí o fascismo, ele chega, e nesse sentido, o PT fazia isso, o fascismo pegou isso, entenderam como fazer, aquele Bannon, etc., entenderam como fazer isso, inclusive com a mídia, e ele vai dizer claramente quem é o inimigo. Então, alguém morre, é um bandido que precisa morrer, aliás, tem que eliminar, ou tem que fazer o excludente de ilicitude, né? Já não tem, mas tem que mesmo que eliminar isso. Não tem direitos humanos, porque no Brasil são uma mera formalidade, então vamos eliminar mesmo de vez os direitos humanos. Então, acho que o fascismo, no meio da crise, ele vem como uma convergência de tudo isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma esperança, que não é uma esperança abstrata, mas na leitura do que está acontecendo nos Estados Unidos, porque o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma outra convergência, dessa vez positiva, para quem defende a democracia e a vida, né? Sim. É o seguinte, a gente teve, nas primárias do Partido Democrático, dos democratas, a gente teve a vitória do candidato que toda a esquerda do partido definia como de direita, moderado demais, velho, já dava por morto, e eles acabaram ganhando com o apoio dos, digamos, dos afro-americanos, né, dentro do Partido Democrático. Em segundo lugar, teve um movimento contra o racismo depois do assassinato do George Floyd. Aí o Biden acabou ganhando, inclusive por causa da pandemia, mas o Biden está mudando completamente. Pela primeira vez, a gente assiste a um presidente que tenta fazer alguma coisa nova com relação... Naturalmente, a pandemia ajuda, né? Claro. Radicalmente nova com relação a, digamos, a uma crise do neoliberalismo que ninguém sabia como resolver em termos de alternativa, né? O Obama não fez nada desse ponto de vista. Sim, verdade. Então, o Biden, moderado, ele consegue fazer 1 milhão de coisas, inclusive essa das patentes, né? Então, essa das patentes também é mais uma coisa que desestabiliza o absurdo do governo federal brasileiro, né? Defender a patente que os outros fazem, quer dizer, sequer o próprio interesse, né? A coisa não é sensacional. Os caras não entenderam que já mudou o governo dos Estados Unidos, não é mais o Trump. Mas e mudou mesmo, e não é nem sequer Obama, verdade. Não, o Biden, outro dia alguém escreveu, não sei se foi num artigo de jornal, se foi num grupo de WhatsApp, porque é tanta informação circulando, mas que foi o Biden que tomou posse ou foi o Sanders? Porque... Porém, não é o Sanders. Não, claro que não, mas o cara falava em tom de brincadeira, né? Porque não se esperava algumas atitudes assim mais incisivas do Biden no primeiro 100 dias, e ele tomou. Ele prometeu, gozado é o seguinte, ele prometeu que ia fazer e fez. Né? Então, então eu acho que Coco, deixa eu... Para a gente encerrando, você, como eu já te disse, você já está convocado para outras conversas. Foi muito legal essa sua abordagem, porque a gente entender como a CPI da pandemia ela surge nesse cenário e como ela pode, ao mesmo tempo, contaminar e ser contaminada por esse cenário. Exatamente. Né? Então esse é o barato da discussão. Nós vamos voltar daqui algumas semanas, depois que a CPI, e com certeza vamos dizer assim, o momento mais esperado vai ser o depoimento do general, né? Esse tá todo mundo olhando de um jeito ou de outro. Quem está torcendo contra e quem está torcendo a favor tá olhando, aquilo pode ser o ponto de virada da própria CPI. Sim. Coco, olha, muito obrigado mesmo pela gentileza, tá certo? Você vai aparecer mais vezes aqui, será sempre bem-vindo, tá bom? Obrigado, valeu e parabéns pelo trabalho. Obrigado, querido, um grande abraço. Outro.